Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo, assim não completou as 13 partidas. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o atleta pode defender Palmeiras ou Flamengo. Quero te atualizar também sobre Barbosa, que se despediu do torcedor do Botafogo no Newton Santos e revelou que o clube tentou colocá-lo em outro time da Série A que não o Palmeiras. Tem mercado, bastidores, finanças. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Barbosa revelou que o Botafogo tentou colocá-lo no Cruzeiro. Essa afirmação foi feita depois da vitória por 3-1 do Botafogo contra o Corinthians nesse domingo no Newton Santos, jogo que marcou a despedida do atleta do Campeonato Brasileiro. Ele inclusive posou para fotos com os familiares, se mostrou muito emocionado e reafirmou que não tinha intenção de sair por agora, abre aspas para o Barbosa. Chegaram ofertas de Palmeiras e Cruzeiro, interessados de outros times também, que perguntaram as condições. Eu não estava sabendo de nada, até que um dia ligaram para o meu empresário dizendo que eu tinha que ir embora. Como assim? Perguntei o porquê. Disseram que sabiam que eu não queria, que eu queria sair de graça no fim do contrato e o clube decidiu me vender na hora porque precisava de dinheiro. Eu falei que daria a resposta em poucos dias. Continuei jogando. Voltaram a ligar e falaram que eu não tinha que ir para o Palmeiras, mas pro Cruzeiro, porque estavam oferecendo mais dinheiro. Essa parte é importante. A operação está fechada com o Palmeiras. O Barbosa será reforço ao Alviverde. Operação de 20 milhões de reais. Mas, em determinado momento, o Botafogo tentou mudar o rumo da negociação, o mandando para o Cruzeiro, que havia oferecido mais do que os 20 milhões de reais do Verdão. No fim das contas, o Cruzeiro acabou saindo da parada porque o Barbosa fez valer aquilo que já havia acertado verbalmente com o Palmeiras. Nessa entrevista, o Barbosa ainda reafirmou que a ideia dele não era assinar pré-contrato com ninguém, que ele ficaria até dezembro jogando bola em alto nível para se valorizar, porque saindo de graça em dezembro, ele certamente teria oportunidade de escolher ofertas do ponto de vista financeiro ainda mais positivas. É possível até que o Barbosa ainda dispute com a camisa do Botafogo a próxima partida na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, depois de atingir 12 jogos, ele está descartado. E Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo nesse domingo, para não completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o que inviabilizaria sua ida para Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Isso significa que o volante da seleção brasileira quer jogar num rival? Na manhã dessa segunda-feira, entrei em contato com um dos representantes do Danilo para entender ao certo essa história. Quero começar do começo. O Danilo havia sido relacionado para a partida do Botafogo contra o Corinthians, vitória botafoguense. Mas, conversando com o técnico, ele afirmou que não estava legal, com cabeça boa, e o Franklin decidiu por tirar o Danilo da lista de relacionados. Dessa maneira, ele segue com 12 jogos e disponível para atuar por Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Sim, os dois gigantes do futebol brasileiro querem a contratação do Danilo, mas hoje não há negociação avançada com nenhum deles. O Danilo só quis se precaver. Caso não exista acordo para vendê-lo para o futebol europeu, seguem duas alternativas bem interessantes no futebol nacional. Nem Palmeiras nem Flamengo estão dispostos a pagar os 30 milhões de euros que o Botafogo pede, mas se não existirem propostas de fora, o Botafogo pode ter de aceitar uma condição inferior. A prioridade do Botafogo e do Danilo segue sendo um negócio com a Europa. E a tendência é que propostas apareçam, até porque o Danilo tem tudo para figurar, aparecer, estar na lista de convocados da seleção brasileira e ser uma boa surpresa durante a Copa do Mundo. Você palmeirense ou rubro-negro que leu ou ouviu que a negociação com seu time está avançada, não é verdade. Não há tratativas no momento. O que o Danilo não quis foi fechar uma porta. Até porque, se eventualmente as coisas com o time da Europa não acontecerem, ele ainda ficaria disponível para ser negociado com o clube brasileiro. Juan Marques, boa noite, Nicola. Cheguei agora. O Danilo não jogou hoje pelo Botafogo contra o Corinthians. Será que ele vem mesmo para o Palmeiras? O Flamengo e o Palmeiras são os principais interessados no Danilo. Eu mandei mensagem no início da live para um dos empresários do Danilo e perguntei por que ele não jogou hoje. Foi para não estourar o limite de jogos? A resposta dele foi poupado. Muitos jogos. Carga de jogos e amanhã tem convocação também. Mas foi para segurar. No meio da semana tem jogo fora. E é aqui que vem o ponto. O cara tem o direito de falar o que quiser. E a gente pode acreditar ou não. Só para lembrar que no meio de semana o Botafogo pega o Oriente Petroleiro. O pior time do grupo, talvez um dos piores da Sul-Americana. O time não tem nenhum ponto no atual campeonato. O Botafogo tem 10, é o líder isolado do campeonato da Sul-Americana no seu grupo. Se você está pensando em descansar algum jogador, você descansa na Sul-Americana e não no Campeonato Brasileiro.
Tá? Então, para mim, hoje, quando ele não jogou, foi para não completar o 13º jogo, para que, se não vier proposta do exterior, para que ele possa ser negociado com clubes brasileiros. É óbvio que a prioridade do Botafogo e do Danilo vai ser encontrar um time na Europa. Se não rolar nada bom, ele ainda tem Palmeiras e Flamengo como alternativas, os dois estão bastante interessados em contratá-los. Nina e Palmeiras depois do Zenit campeão. Pois é, Ricardão, acabou o campeonato. Hoje vários campeonatos pelo mundo acabaram, né? E não foi diferente no campeonato russo. O Zenit, que brigou ponto a ponto com o Krasnodar, teve a maior parte do campeonato atrás do Krasnodar, conseguiu ultrapassá-lo cerca de 2 rodadas atrás. Rodada final de hoje com vitória do Zenit por 1-0 contra o Rostov e o título do campeonato russo para o Zenit, tá? O que existia era uma promessa de que, com o título do Zenit, de que a vida do Nino seria, a saída do Nino seria facilitada. Mas as notícias da semana deram conta de que o Palmeiras não que se desinteressou, mas começou a repensar a possibilidade de ter de gastar 15 milhões de euros em mais um zagueiro, tendo contratado o Barbosa por 20 milhões de reais. O Seninha Silva, Nicola, você é interessante. Fala Palmeiras mal em campo, no Brasileiro, primeiro no Brasileiro, primeiro na sua chave na Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Ainda vai mal. O bom é o Flamengo, segundo no Brasileiro e fora da Copa do Brasil. Seninha, ainda não falei sobre o Flamengo, mas a eliminação do Flamengo para o Vitória foi uma catástrofe, não só do ponto de vista financeiro. A percepção no Flamengo é de que perdeu-se 32 milhões de reais com a eliminação para o Vitória. Clube que tem 7 vezes menos investimento. A folha salarial do Vitória é 7 vezes menor. Cheguei a contar no vídeo desse meio de semana em que eu tratei a eliminação do Flamengo como um vexame. Eu falei da diferença de 7 vezes. Um mês de salário do Flamengo paga 7 meses de salário do Vitória. Então, para mim, essa eliminação do Flamengo é, de fato, uma catástrofe. Só que a gente tem que analisar, aí falei sobre a eliminação, né? No Campeonato Brasileiro, não sei se você é palmeirense, se você acompanha as redes sociais, mas repare o nível de comentário de torcedores do Palmeiras. Os torcedores do Palmeiras e os jornalistas que cobrem o Palmeiras estão muito decepcionados com o desempenho do time. São 3 empates consecutivos e a gordura que o Palmeiras tinha em relação ao Flamengo indo para o espaço, tá? Nicola, o Palmeiras desistiu do Zenit? A pergunta do Daniel Moura. Não dá para cravar que não há mais negócio, mas dá para dizer que a chegada do Barbosa fez com que o Palmeiras desse uma esfriada, tá? O Daniel Moura Assis, boa noite, Nicola. Barbosa jogou hoje, não tinha um limite de jogos? Tem sim, um limite de... Deixa eu colocar na tela, que aí vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem o que eu estou falando. Quer ver? Ó? Isso vale para qualquer jogador de futebol no Brasil. Se o time quer contratar alguém, o limite de partidas é 12. Esse atleta pode jogar até 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Fez o 13º jogo, esse cara está impedido de atuar por outro clube no Brasil. Então, vou colocar na tela aqui, ó, apresentação, compartilhamento de tela, aqui, ó. O Barbosa que vocês estão vendo aí na tela, só ajustar aqui, ó. O Barbosa tem no Campeonato Brasileiro 12 partidas, 1 gol e 2 assistências, tá? Ele não ultrapassou o limite de jogos. Ele ainda pode se transferir. E dá para cravar que o Barbosa não joga mais pelo Botafogo. Ele se despediu hoje do Botafogo e vai ficar à disposição do Palmeiras em 20 de julho. Então, fez 12 jogos, ainda está habituado, ainda está permitido a ser utilizado. Por que eu quis chamar atenção exatamente para isso? Vocês devem ter notado, ouvido falar, que o Botafogo não escalou o Danilo, o grande craque do time, talvez o principal jogador da temporada no futebol brasileiro. Dá uma olhada nos números desse volante. São 24 jogos no Botafogo com 10 gols e 3 assistências. Na seleção ele jogou 2 vezes, 95 minutos e 1 gol. Então, o Danilo, atuando como volante, tem 11 gols em 26 jogos na temporada, tá? O Danilo tem 12 partidas no Brasileirão. E hoje, alegando problemas particulares, o Danilo foi poupado do jogo. A informação de bastidor é um pouco diferente. A informação de bastidor dá conta de que o Danilo pediu para não ser utilizado, para não estourar o limite de jogos. Se ele entra em campo, ele chegaria a 13, o que o impediria de jogar por outro clube. Flamengo e Palmeiras são 2 enormes interessados na aquisição do atleta. Vou até mandar uma mensagem para uma pessoa que trabalha com o Danilo, para a gente, durante a live, pegar atualizações sobre esse tema, que eu acho extremamente relevante, talvez uma das principais notícias do dia. Quer ver, ó? Boa noite. Tudo bem por aí? Danilo. Peraí. Danilo
não jogou hoje para não estourar o limite de jogos no BR. Vamos tentar ouvir o lado do jogador, tá? Estou entrando em contato com uma pessoa que trabalha com o Danilo. Tem sua pergunta? Manda aí. Quer ter sua pergunta respondida de maneira mais rápida, já manda via superchat, beleza? O Fábio W2R, o Palmeiras está se cagando com a chegada do Mengão. Ô Fabião, eu acho que vai além disso, né, cara? Ontem o jogo contra o Cruzeiro nem foi um jogo tão ruim, mas ontem o Palmeiras deu azar, porque 2 jogadores se machucaram, o Sousa, inclusive, corre risco de ficar fora da Copa, atacante que estaria na lista final da seleção paraguaia. O Felipe Anderson, que enfim conseguiu jogar bem, marcou um golaço, saiu machucado, mas é um Palmeiras que, cara, e o Abel, a gente precisa discutir o trabalho do Abel. Como disse o Seninha agora há pouco, o Palmeiras é líder do Brasileiro, é líder do seu grupo, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, mas várias das decisões que o Abel tem tomado nessa temporada são decisões indiscutíveis, enfim. O Seninha completa, não sei o que acontece como você é contra o Palmeiras. Eu não sou não, Seninha. Quando a coisa é boa, quando tem motivo. Por exemplo, quando a gente fala de categoria de base, de revelação de atletas, da capacidade de informar jogadores, por exemplo, nessa semana eu estava informando que dois jogadores que tiveram passagem bem discreta pelo Palmeiras no time de cima, o Gabriel Silva e um volante chamado, como é que é o nome do menino? Deixa eu até trazer os números, né, para reforçar o que eu já falei durante vídeos. Gabriel Silva. O Gabriel Silva está no Santa Clara, tá? Ele foi negociado para lá, sem muito moral, operação de 1 milhão de euros. Gabriel Silva arrebentou na temporada com a camisa do Santa Clara e está sendo negociado com o Sporting de Portugal. Negócio que vai render cerca de 12 milhões de reais. O Pedro Lima também vai garantir dinheiro pro Palmeiras, algo na casa dos 3 milhões de reais, enfim, muito dinheiro para 2 atletas que já deixaram o clube há bastante. Então, 12 milhões com o Gabriel Silva e 6 milhões com o Pedro Lima, tá?